Fala gurizada, eu sou o professor Magnus e na aula de hoje, carta de alforria, cronologia, cidadania, tudo isso na Roma Antiga. Vambora! Considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma. A primeira afirmação diz o seguinte: com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras. Não deixou de estar fundada, vou colocar aqui, não deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, sinônimo de riqueza na Roma Antiga. Valorizando as ocupações ligadas ao comércio, sem sombra de dúvida, isso ocorre durante o período republicano e a prática da magistratura continua o texto, tranquilo? Item de número 1, falso aqui, vamos ao item 2 que diz o seguinte: a manumissão ou carta de alforria de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. Vamos aos livros, vambora. Pesquisando na página 199 do livro História de Roma, do professor Mário Curtis Giordani, a gente encontra o seguinte fragmento, olha só. Como os escravos constituíssem um patrimônio, sua libertação implicava naturalmente na diminuição do mesmo e, portanto, podia redundar, às vezes, numa ameaça para os credores do patrão. Aqui ele está apontando os modos de manumissão. O decréscimo da população aristocrática de Roma e o aumento do número de cidadãos por meio das manumissões alarmavam os legisladores que viam neste fato um perigo de ordem pública. E aí segue o texto, tranquilo? Portanto, item número 2, correto. O item número 3 diz o seguinte: entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas oriundas do norte da Europa. Falso aqui, porque dentro das consequências da crise do Império Romano, aí sim estariam as invasões germânicas, tranquilo? Difusão do cristianismo é do período já que o Império vai entrar em crise, e a crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catilina. Falso aqui, isso é um fato de 60 a.C., não é isso? Então a gente também poderia eliminar pela cronologia. Item de número 3, falso. Por enquanto a gente tem apenas o item 2, vamos às alternativas. Vamos embora. Quais estão corretas? Nós marcamos apenas a letra B, apenas o item 2 como correto. Vamos ao gabarito oficial. Para. Letra B, gabarito oficial da Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2019. Eu vou nessa, valeu!